Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém? Você pode se colocar de pé? Vamos iniciar este culto adorando aquele que é o Rei da Glória, aquele que já está aqui neste lugar. Feche seus olhos. Adore ao Senhor. Agradeça por mais uma oportunidade de estar na presença do Senhor. Agradeça a Ele porque você conseguiu chegar até aqui. Certamente o Senhor tem algo para nós nesta noite. Então abre o teu coração e deixe Ele começar a falar contigo. E entregue a Ele aquilo que você pode entregar nesta noite. Seus mistérios do alto para mim. Meu espírito almeja sua graça me firmar. Quem é esse Rei da Glória, Filho do Deus Criador? Gracioso Rei dos Reis, Senhor dos céus e terra, de tudo é o Criador. Quem é esse Rei da Glória? Ele é tudo pra mim. Seu nome é Jesus, precioso, poderoso, Rei do Deus, Rei da Glória. Seu nome é Jesus, precioso, Rei do Deus, Rei da Glória, Senhor dos céus e terra, de tudo é o Criador. E quem é esse Rei da Glória? Ele é tudo pra mim. Seu nome é Jesus, precioso, poderoso, Rei do Deus,
te louvamos, nós te entronizamos, ó Pai, neste lugar, dizendo a Deus que Tu és bem-vindo em nossas vidas, Tu és bem-vindo, ó Deus, neste culto, Pai. Ó Pai querido, muito obrigado, Deus, pela Tua presença, muito obrigado, Deus, pelo Teu amor, pela Tua graça, muito obrigado, Deus, pelo Teu sustento sobre cada um de nós. Toma, Deus, este culto em Tuas mãos. Fala conosco, Deus, através dos louvores que serão entoados, através da Tua palavra que será ministrada. Ó Deus Santo, que cada um, ó Deus, possamos juntos sair daqui fortalecidos, ó Deus, cheio do Teu Santo Espírito. Eu seja abençoando também, ó Deus, aqueles que estão nos assistindo em casa, aqueles que também estão prestando culto ao Senhor nesta hora. Eu seja, Deus Santo, com cada vida, ó Pai querido, nesse momento. Muito obrigado, Deus, por sermos livres, ó Deus, para Te adorar, por sermos livres, ó Deus, para estar em Tua presença e Te servir com todo o coração. Muito obrigado, Deus. Toma nossas vidas em Tuas mãos, toma este culto em Tuas mãos, que cada ato, ó Deus, possa tocar o Teu coração. Receba, Deus, nosso louvor, a nossa adoração, para Deus que chega ao Teu trono de graça como um cheiro suave e agradável a Ti. A Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor seja dado ao Pai em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Assim, ó Deus, nós choramos com perdão dos nossos pecados. Amém. Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar. Ele está chamando o irmão Ronaldo. Ele estará louvando ao Senhor neste momento. Som. Graça e paz, amém? Amém. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Antes do reino, Tu eras rei. Antes de nada, existias Tu. Antes de toda a criação, antes até da fundação, eras eterno. Antes da luz da imensidão, encher de glória a escuridão. Antes do homem receber o sopro que o fez viver, eras eterno. Para sempre, Rei, Te louvarei, Teu nome exaltarei. O princípio e o fim, Tu és tudo em mim, eterno Salvador. Tu és a rocha dos séculos, Teu Redentor eterno. Para sempre, Rei, Te louvarei, para sempre. Oh, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Aleluia. No fim as estrelas cairão, todos os rios secarão,
a terra acabarás, mas tu continuarás eternamente. Todo teu povo reunirás, vindo de todas as nações, correndo a ti se prostrarão, e uma só voz te adorarão. Tu és eterno, para sempre Rei, te louvarei, teu nome exaltarei, o princípio e o fim, tu és tudo em mim, eterno Salvador, tu és a rocha dos séculos, meu Redentor eterno, para sempre Rei, te louvarei, para sempre. Tu és a rocha dos séculos, meu Redentor eterno, para sempre Rei, te louvarei, para sempre. Para sempre, para sempre. Aleluia, aleluia. Amém? Glória a Deus, para sempre. Vamos louvar ao nosso Deus. Abra sua Bíblia em Mateus 14, do verso 23 ao 33. Conforme for achando, vai se colocando de pé. Mateus 14, 23 a 33. Estar lendo na minha tradução, que eu acho que é um pouquinho diferente da dos irmãos. Diz assim: E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram atemorizados e exclamaram: É um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste?
Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Amém? Eu quero te dizer algo nesta noite, que pode parecer que você está sozinho no barco da vida, você presta muita atenção nos ventos que vêm contra você, mas o Senhor Jesus continua ali, estendendo a mão para você. A mão do Senhor nunca está distante de nós o suficiente para que Ele não venha nos resgatar, para que Ele não venha nos socorrer. E nesta noite eu quero te dizer que o Senhor vem ao teu encontro, que o Senhor está contigo e que você não precisa temer a força contrária do vento, porque o Senhor Jesus está no teu barco. Amém? Vamos adorar com esse louvor. Fantasmas eu só conseguir enxergar na minha direção, o Salvador virá e sobre as águas me fará caminhar. Quando as ondas quiserem me afundar, aflições e no mar de angústias está na minha direção, o Salvador virá e sobre as águas me fará caminhar. Sobre as águas vou andar, seu olhar encontrar. Se porventura afundar, o braço forte do meu Senhor me levantará. Sobre as águas vou andar, seu olhar encontrar. Se porventura afundar, o braço forte do meu Senhor me levantará. Quando o mar agitado estiver e fantasmas eu só conseguir enxergar na minha direção, o Salvador virá e sobre as águas me fará caminhar. Quando as ondas quiserem me afundar, aflições e no mar de angústias está na minha direção, o Salvador virá e sobre as águas me fará caminhar. Sobre as águas vou andar, seu olhar encontrar. Se porventura afundar, o braço forte do meu Senhor me levantará. Sobre as águas vou andar, seu olhar encontrar. Se porventura afundar,
oportunidade de nos levantar. E o próximo louvor diz que o nosso Deus, Ele é o leão de Judá, que ruge com poder e Ele luta por nós, Ele luta por mim e por você. Estenda a mão para a pessoa que está próxima a você e diga: o Senhor continua lutando por você, não precisa temer, amém? Vamos adorar? Os reis irão se prostrar, as algemas vão quebrar e nós vamos cantar a Ti. Quem pode impedir o eterno? Nosso Deus é o leão, leão de Judá, rugindo com poder, é o que luta por nós, todo joelho dobrará. Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou, e dos nossos pecados seu sangue nos salvou. E os joelhos dobrarão ao Cordeiro e o leão, todo joelho dobrará. Os portões, preparem o caminho ao Rei. O Deus que vem salvar, aqui está para libertar. Quem pode impedir o eterno? Nosso Deus é o leão, leão de Judá, rugindo com poder, é o que luta por nós, todo joelho dobrará. Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou, e dos nossos pecados seu sangue nos salvou. E os joelhos dobrarão ao Cordeiro e o leão, todo joelho dobrará. Pode impedir o eterno? Quem 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 pode impedir? Nosso Deus é o leão, leão de Judá, rugindo com poder, é o que luta por nós, todo joelho dobrará. Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou, e dos nossos pecados seu sangue nos salvou. Os joelhos dobrarão ao Cordeiro e o leão, todo joelho dobrará. Toda língua há de confessar que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Você crê nisso? Glória a Deus. Feche os seus olhos. Esse próximo louvor é uma oração que diz que nós queremos mais do Senhor, que Ele deve crescer em nós e nós precisamos diminuir. Faça essa oração aí no seu lugar. Diga: Senhor Jesus, mais de Ti e menos de mim. Que o Senhor cresça, que eu diminua, e que o Senhor apareça e eu me constranja diante da Tua glória. Essa deve ser a nossa oração, nos constranger diante da presença do Senhor. Vamos fazer essa oração.
e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim. Que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Você pode colocar a mão sobre o seu coração. Nós vamos orar nesta hora. Eu vou pedir o Anderson para estar orando. Você já vai se preparar para entregar o seu dízimo, a sua oferta. Mas consagre a sua vida ao Senhor. Peça mesmo mais do Senhor, menos de você. Que o Senhor seja visto através da sua vida. Que você dê um bom testemunho. Que o Senhor seja exaltado e glorificado através das suas ações. Senhor Deus e Pai, nós viemos te agradecer pela oportunidade que temos de adorar o Teu nome, de saber que o Senhor até aqui tem nos guardado, até aqui o Senhor tem nos livrado de todo mal. Te pedimos, ó Deus, que a Tua graça, ó Pai, possa estar sendo, ó Deus, com cada filho Teu aqui neste momento, ó Deus. O Senhor trouxe a Tua casa para ouvir a Tua voz. Queremos mais de Ti, Deus, mais da Tua presença, mais do Teu amor, mais da Tua palavra, mais da sabedoria do Senhor sobre nossas vidas, mais entendimento, ó Deus, para que possamos entender o agir do Senhor sobre a terra e sobre nossas vidas, ó Deus. Capacita, ó Deus, a nossa vida cada dia, ó Pai, a estar à disposição da Tua vontade, ó Deus. Coloca, ó Deus, em nossa vida a oportunidade, ó Pai, de falar da Tua palavra, de continuar, ó Deus, louvando o Teu nome. Desta forma, ó Deus, a Tua presença se manifesta sobre nossas vidas, sobre o nosso lar, ó Deus. Nós te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade de estarmos aqui, Deus. Te pedimos também, ó Deus, pelos nossos irmãos, ó Deus, que estão vendo
esse vídeo, ó Pai, que o Senhor possa estar abençoando lá dos teus filhos, tirando toda a dor, ó Deus, toda a tristeza, que na casa dos teus filhos, ó Deus, a partir deste momento, ó Pai, possa entrar, ó Deus, com alegria, que a presença do Senhor, ó Deus, que eles possam sentir a partir de agora, ó Pai. Tira toda a enfermidade, ó Deus, dê alegria. Em nome de Jesus nós te pedimos, ó Pai. Continue, ó Deus, guardando os teus filhos. E que, Senhor Deus, em breve, ó Pai, nós possamos estar na tua casa para adorar o teu nome. Deus, nós viemos te agradecer, ó Deus, por tudo que tem feito em nossas vidas. Precisamos de ti, ó Deus, a cada momento sobre nossas vidas, ó Pai. Te pedimos, ó Deus, por essa semana, o qual se inicia hoje, que o Senhor possa estar, ó Deus, nos seguindo, ó Pai, nessa caminhada, ó Deus, dessa semana, e que a tua vontade seja feita, ó Deus. Neste momento, ó Deus, abre os nossos corações para ouvir também a tua voz. Nós te pedimos, ó Deus, faça o teu querer sobre nós. Em nome de Jesus, ó Deus, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas diante de ti. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Os irmãos podem sentar. Eu quero chamar meu pai aqui mais uma vez. Ele vai estar louvando. E você pode trazer o seu dízimo, a sua oferta, o seu quilo, enquanto ele adora. Graça e paz. Amém. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, meu Deus. Não me apresentarei ao justo e santo Deus com sacrifício sem valor que não agrade ao meu Senhor. O que Ele quer de mim é um coração só seu. É algo de maior valor, um servo que Ele possa usar, só para oferecer a Deus o que tiver valor, oferta digna do meu Rei, nada inferior. No altar me chamar, o meu melhor vou lhe entregar. Não vou oferecer a Deus o que nada me custa. Servir é o meu prazer, para isso vivo eu. Tudo que tenho é dele, reconheço nada é meu. E o que quiser de mim, jamais eu vou negar. Mesmo que um alto preço isto venha me custar, só quero oferecer a Deus o que tiver valor, oferta digna do meu Rei, nada inferior. Se no altar me chamar, o meu melhor vou lhe entregar. Não vou
oferecer a Deus o que nada me custar. Se voltar, me chamar, o meu melhor vou lhe entregar. Não vou oferecer a Deus o que nada me custa. Amém. Graça e paz, irmãos. Amém? Amém? Graça e paz também aos nossos irmãos que estão em seus lares. Meus irmãos, antes de nós entrarmos na palavra, nós estamos fazendo a atualização da nossa diretoria estatutária da igreja. Eu acho que não vai precisar, Tamir, eu acho que todos assinaram. Apenas os membros da igreja. Tem alguém que não assinou? Alguém que é membro da igreja, é batizado, está no hall de membros e não assinou? Acho que todos não? Lá na Claudinha, Tamiro, obrigado. É apenas, meus irmãos, porque nós elegemos a diretoria em dezembro, não é? Nós fizemos a seleção dos novos irmãos que vão entrar. Agora a nossa diretoria não será mais anual como era, mas ela vai ser quadrienal, né? E daqui 4 anos, então, nós refazemos a diretoria. Só que por causa da pandemia, nós elegemos a diretoria aqui durante o culto, né? Os irmãos devem se lembrar, mas não passamos a lista. Nós não fizemos uma assembleia, né? Por causa da aglomeração. Então, esse é um documento necessário para o cartório, uma vez que nesse tempo as assembleias elas estão acontecendo muitas vezes também de um modo virtual, né? Como nós não tivemos uma assembleia de fato, então ela está discriminada na ata de assembleia e precisamos então do aval dos irmãos para que a nova diretoria ela esteja tomando posse aí desse mandato de 4 anos. É só isso, é o único aviso. Meus irmãos, Marcos capítulo 5, nos versos 1 a 15. Eu coloquei lá no grupo da igreja como que ficou a nova diretoria, mas dá até para eu ler aqui, né, Tamir? Enquanto os irmãos estão abrindo, Marcos capítulo 5. Meus irmãos, a diretoria para os próximos 4 anos ficou Fabrício, presidente, Altamiro, vice-presidente, Maria de Lourdes, primeira secretária, Ronaldo, segundo secretário, Expedito, primeiro tesoureiro, Jefferson, segundo tesoureiro, exame de contas, Will, exame de contas, seu Gessi, exame de contas, e o Wanderson, cadê ele? Está aqui, exame de contas também, tá bom? Marcos, capítulo de número 5, os versos 1 a 15. Meus irmãos, nós estamos estudando aí durante esse mês de julho, né, a série Campeões, onde nós estamos vendo alguns servos de Deus, homens de Deus, que foram vencedores nas mais diversas áreas de suas vidas espirituais, né? Porque se nós não somos vencedores na vida espiritual, de nada valerá nós sermos vencedores em quaisquer outras áreas da nossa vida. E nós já vimos aqui muita gente, né? Vimos Abraão, campeão da fé, vimos José, campeão da pureza, vimos muita gente, né? Muita gente. Eu tentei puxar lá no culto online todo mundo, eu confesso que dá uma falhada na cabeça, porque já são aí mais de 6 campeões. E nós estamos hoje na nossa penúltima ministração. Infelizmente, meus irmãos, eu não vou conseguir fechar a ministração no domingo que vem, porque domingo que vem já é mês que vem, não é? E aí nós entramos com uma nova série. Então essa série ela vai terminar na quarta-feira ou na quinta, né? No dia que eu conseguir fechar as edições, porque estão sendo 2 cultos para eu editar.
E nem toda semana eu estou conseguindo fechar a edição na quarta-feira, porque é muita edição, é muito corte para fazer, regulagem de som, regulagem de imagem. Os irmãos não imaginam o quão complicado é. Então nem sempre eu estou conseguindo fechar na quarta. Então na quarta ou na quinta a gente vai estar fechando a nossa série. Mas não deixe de assistir, porque como nós não vamos ter um encerramento presencial, nós vamos falar na quarta-feira, vamos deixar na quarta, né? Sobre Jesus, o campeão dos campeões. Amém? Então não perde não, você acessa lá, acessa essa última ministração para a gente fechar com chave de ouro a nossa série. Marcos capítulo 5, versículos 1 a 15. Hoje eu quero falar com os irmãos um pouquinho sobre o gadareno, o campeão da superação. Marcos 5, 1 a 15. Eu vou fazer a leitura sozinho, meus irmãos, que é um texto um pouquinho maior, só para ser um pouquinho mais breve, né? Para eu ganhar um pouco de tempo, apesar que o nosso tempo está bem tranquilo. Já que o nosso tempo está bem tranquilo, vamos fazer a leitura alternada, né? Eu achei que eu estava com um pouco menos de tempo. Todos acharam? Amém? Marcos 5, 1 a 15, diz assim: e chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos. Versículo 2. O qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. 4. E andava sempre, de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. 6. E clamando com grande voz, disse: que eu tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus, que não me atormentes. Versículo 8. E perguntou-lhe: qual é o seu nome? E ele respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque nós somos muitos. 10. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. 12. E Jesus logo permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Era quase 2.000 porcos, e afogaram-se no mar. 14. Amém. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Meus irmãos, o gadareno, o campeão da superação. Vamos orar? Vamos falar com o nosso Senhor. Deus, eu quero agradecer a Ti, ó Pai, pela palavra que está diante de nós nessa noite. Nós que estamos vendo, ó Deus, nesse mês, a vida de muitos servos do Senhor, homens, ó Pai, que venceram com a ajuda do Espírito Santo na sua vida espiritual. Cuida de nós, ó Deus, nos dê crescimento, nos dê vitória também, que possamos crescer na nossa espiritualidade para o Senhor, ó Pai. Faça de nós mais santos, aperfeiçoa-nos para a sua glória, é o que nós te pedimos, ó Pai. Que essa palavra de hoje, ela venha ao encontro do nosso coração, fortalecendo, trazendo paz, trazendo tranquilidade e a certeza de que o Espírito Santo do Senhor está aqui em nosso meio, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, essa é uma das passagens bíblicas que mais chama a minha atenção e é talvez uma das passagens bíblicas que eu mais gosto no Novo Testamento. Quando nós olhamos para esse texto, nós vemos uma realidade, né, que é a realidade de que às vezes coisas ruins
acontecem com a gente. E muitas vezes as coisas ruins acontecem com a gente, coisa ruim acontece com todo mundo, não é? Isso é normal. Mas algumas coisas elas vêm sobre a nossa vida ao ponto de nós pensarmos que nós estamos chegando no fundo do poço. Mas será que isso é verdade, não é? Às vezes uma enfermidade, o desemprego, às vezes brigas, depressão e tantos outros problemas levam as pessoas a acreditarem que chegaram ao final da linha, que não conseguirão mais dar a volta por cima na sua vida. E eu fico pensando, será que isso é possível? Né? Será que podemos chegar tanto no fundo do poço, mas tão profundamente nesse poço, que nem mesmo o Senhor Deus, Ele poderia nos ajudar? Talvez para falar desse assunto, alguém poderia dizer assim: pastor, o senhor poderia falar sobre Jó, né? Nós até já falamos sobre Jó, o campeão da perseverança, não é? Mas, meus irmãos, não, o campeão da perseverança foi Josué e Caleb. Jó foi o campeão da pureza. Ih, agora já está uma confusão na minha cabeça. Fugiu da minha memória. Mas, meus irmãos, eu poderia usar Jó novamente, porque você tem que concordar comigo que Jó, ele perdeu muitas coisas na sua vida. Jó, ele passou por muitos problemas. Jó, ele passou por muitas adversidades. Jó, ele perdeu muita coisa na sua vida, e certamente ele foi um campeão do Senhor, né? Um campeão da fidelidade no Senhor. Mesmo em meio às adversidades, Jó, ele perdeu muita coisa, mas ele se manteve ali fiel ao Senhor, sendo um campeão na sua vida espiritual. E quando nós falamos em alguém que perdeu tudo, a primeira coisa que nós pensamos é na pessoa de Jó. Porém, meus irmãos, quando nós olhamos atentamente para a palavra, Jó, ele não perdeu tudo. Jó, ele perdeu os seus bens. Jó, ele perdeu a sua saúde. Mas, meus irmãos, Jó, ele conservou a sua lucidez. Jó, ele conservou a sua fé no Senhor. Então nós podemos ver que Jó, ele não perdeu tudo, né? Ele conservou algumas coisas. A pessoa que na Bíblia Sagrada talvez tenha ido mais no fundo do poço, mais do que Jó, certamente foi esse homem que sequer nós sabemos o seu nome. Nós desconhecemos o seu nome. A única coisa que nós sabemos é que ele vivia em uma região chamada Gadara. E normalmente nós nos referimos a ele apenas como o endemoniado gadareno. Mas talvez seria melhor, meus irmãos, nós nos referenciarmos a ele como o ex-endemoniado gadareno. Amém? Não é verdade? Ele não se manteve endemoniado. Mas esse homem sim, esse homem perdeu tudo. Nós não sabemos muito sobre o seu passado, nós não sabemos muito sobre o que levou esse homem a esse estado, como no caso de Jó nós sabemos, mas no caso desse homem nós não sabemos. A única coisa que nós sabemos é que quando nós o conhecemos na Bíblia Sagrada, ele já não possuía mais nada, sequer ele tinha lucidez. Tampouco esse homem tinha condições de depositar fé no Senhor. Esse homem, ele estava vivendo como um bicho, com milhares de demônios o possuindo. Mas aí eu pergunto para os irmãos, como que um homem que sequer tinha lucidez, que sequer ele tinha condições para ter fé, ele pôde superar a sua situação? Graça, meus irmãos, favor e merecido, graça. Esse homem, ele é um campeão da superação, mas a sua superação não é algo que vem dele mesmo, a sua superação é algo que vem do Senhor. E nós temos que aprender a depender da misericórdia do Senhor, porque muitas vezes, de fato, nós chegamos a um estado na nossa vida que nós não conseguimos nem mesmo exercitar a nossa fé.
como é o caso desse homem. É claro que a fé agrada ao Senhor, é óbvio que sem fé é impossível agradar a Deus, mas Deus muitas vezes Ele vê a nossa situação e vê que nós estamos completamente rendidos no fundo do poço. Era o caso desse homem. E esse homem, ele superou a sua situação, não por algo que existia nele mesmo, como Abraão, como José, como Jó, como Josué e Caleb, como Enoque, como tantos outros que nós falamos aqui, mas esse homem, ele superou as suas adversidades por algo que vem tão somente do Senhor: misericórdia, graça derramada sobre a vida dele. E entender que nós vivemos por misericórdia é muito importante. Nós precisamos entender, meus irmãos, que algumas coisas na nossa vida só serão superadas pela misericórdia do Senhor. E quando nós olhamos para essa história, algumas coisas nos chamam a atenção, e eu quero ver com os irmãos rapidamente 3 coisas que chamam a nossa atenção na vida desse homem de Gadara. A primeira coisa que chama a nossa atenção é o que Satanás fez com esse homem. O que Satanás fez com esse homem? Meus irmãos, Satanás, ele destruiu a vida desse homem. João capítulo 10, versículo 10 diz que o diabo, ele vem senão para roubar, ele destruiu a vida desse homem. A tarefa do diabo, de fato, é arruinar, é escravizar, é destruir a vida das pessoas. E nós precisamos ter muito cuidado, porque às vezes nós chegamos em um determinado ponto na nossa vida, aonde nós estamos tão no fundo do poço, aonde algumas coisas nos prendem tanto, aonde nós estamos tão amarrados, aonde nós estamos tão presos, aonde nós estamos tão, talvez, encarcerados, e às vezes nós não conseguimos perceber que isso é a ação do diabo sobre a nossa vida. Começamos a conviver com algumas prisões na nossa vida e achamos que isso é normal, mas o diabo, ele tenta, ele trabalha, ele investe contra a vida do homem. O diabo, ele destruiu a vida desse homem. Uma outra coisa que Satanás fez por esse homem: destruiu a sua família. Lá no versículo de número 2, aqui de Marcos 5, diz que esse homem, ele não vivia mais em uma casa, ou seja, ele não tinha mais a sua família, mas ele morava onde? Ele morava nos sepulcros, ele morava nos túmulos. Tem gente que não gosta nem de ir no cemitério, né? Tem gente que tem medo de cemitério? Não, né? Crente não pode ter medo de cemitério. Mas agora você já pensou, quem quer dar hoje uma dormida no cemitério? A gente mora em frente ao cemitério, né? Dormir no cemitério, sem jeito, né? Agora, já pensou morar no cemitério? Tem gente que mora, tem lá os vigilantes, né? Mas você já pensou dormir dentro dos túmulos? Essa era a situação desse homem. Ele não tinha mais família. Sepulcro é lugar de morte. O que eu vejo que Satanás faz por esse homem, ele destrói os seus relacionamentos. Esse homem, ele já não tinha mais amigos. A sua condição de endemoniado era tão grave que ele já não era mais aceito aonde ele chegava. Algumas pessoas possuem a opressão demoníaca e chegam a estar endemoniadas, mas não ficam assim o dia inteiro, não ficam assim todos os dias. E nós já vimos muitos casos assim, de gente que são possuídas por demônios em alguns momentos, em algumas ocasiões, mas esse homem, ele era possuído pelo diabo em todo o tempo. Como que esse homem ia ter relacionamentos? Nós vemos Jó fora da cidade por causa das suas enfermidades, mas nós vemos que os seus amigos vão lá fora da cidade e sentam com ele, porque era possível ter um relacionamento com ele, ainda que um pouco na distância, por causa da doença. Mas como você vai ter um relacionamento com alguém que está o dia inteiro endemoniado?
Satanás, ele destruiu a sua saúde física e mental. O versículo 5 de Marcos 5 nos diz que ele se autoflagelava, ou seja, ele se machucava, ele se feria com pedras. Ele se tornou um homem violento. O versículo 4 nos diz que ninguém conseguia segurar esse homem. O seu comportamento era de uma pessoa insana. Ele havia perdido completamente até mesmo o seu pudor, porque lá em Lucas 8, 27, diz que ele andava pelado, como um bicho. Olha, meus irmãos, a que ponto esse homem chegou. Esse homem sequer tinha mais um momento de paz na sua vida. Lá no versículo 5 ainda vai nos dizer que ele andava sempre, todos os dias, dias e noites, clamando pelos túmulos e pelos montes. Clamando você pode entender como gritando. Gritando na sua tradução? Todos os dias. Um homem completamente sem paz. E você conhece a história de Jó? Campeão da paciência. Lembrei. Você conhece a história de Jó? Mas aí eu preciso perguntar para você, quem chegou mais no fundo do poço? Jó ou esse homem? Meus irmãos, eu vejo um abismo entre a situação de Jó e a situação desse homem. Ele está no fundo do poço. Satanás tirou tudo desse homem. Nunca duvide que o diabo ele pode investir contra a nossa vida. Tem gente vivendo como se o diabo não existisse. Tem crente vivendo como se o diabo não tivesse poder. Ele não tem todo o poder. Todo o poder pertence ao Senhor. Mas ele tem poder, ele tem artimanha, ele tem força, ele investe contra nós, ele quer a nossa destruição. Nós vivemos a geração Netflix, onde o diabo é o amiguinho, onde ele é bonitinho. Aonde o Lúcifer é alguém simpático. Mas a grande verdade, meus irmãos, é que o diabo ele é aquele que vem para roubar, matar e destruir, e apenas isso, e ponto final. E se ele tiver a oportunidade de te destruir, ele vai te destruir, como ele tentou fazer com esse homem. Ah, pastor, mas eu sou crente. Jó também era. E talvez muito mais crente do que qualquer um de nós que estamos aqui, inclusive eu, inclusive você. Nem por isso o diabo não investiu contra a vida dele. Segundo, agora que a gente já viu o que o diabo fez por esse homem, o que a sociedade fez por esse homem? A sociedade, meus irmãos, ela afastou esse homem do seu convívio. A sociedade, ela vive de aparências. E esse homem, ele já não tinha mais os requisitos para estar na sociedade. Ele foi considerado um caso perdido. Ele foi considerado alguém irrecuperável. E aqui eu quero atrair a sua atenção para mim, porque às vezes nós vivemos tantas situações, tantos problemas, que nós podemos chegar ao ponto de achar que a nossa dificuldade não tem mais solução. Vivemos alguns casos tão difíceis de nós lidarmos com eles, que nós pensamos que não tem mais jeito para nós, é o fundo do poço. A sociedade olhou para esse homem e disse: esse homem é alguém irrecuperável, ninguém pode fazer nada por ele. Então o isolou. A sociedade, ela também acorrentou esse homem. Foi uma forma de tentar defendê-lo de si mesmo e defender os outros dele mesmo. Diz a palavra que ele machucava a si mesmo. Tentaram acorrentá-lo para ele não se ferir, mas também para ele não ferir a outros. A prisão, meus irmãos,
Foi o melhor remédio que encontraram para ajudar esse homem. Olha que ajuda, né? A sociedade, ela deu mais valor aos porcos do que a esse homem. Porque diz a palavra que quando Jesus ele chega a Gadara, esses demônios se deparam com Jesus, e Jesus manda que esses demônios saiam desse homem, mas os demônios não queriam voltar para o lugar de tormento, aonde os demônios de fato estão. E esses demônios, eles pedem a Jesus e dizem: olha, não nos mande de volta para lá, lá é um lugar muito terrível, nos permita entrar nesses porcos. Jesus diz: entrem. E 2.000 porcos suicidam ladeira abaixo por estarem endemoniados. Porcos, animais endemoniados. Mas diz a palavra, meus irmãos, que essa sociedade que acorrentou esse homem, essa sociedade que isolou esse homem, que não parece muito se importar com ele, mas ao contrário, temê-lo. Talvez não se importou tanto com esse homem, mas se importaram com os porcos. Jesus, saia da nossa região, porque você está nos causando muito prejuízo, vai embora daqui. A sociedade deu mais valor para os porcos do que para esse homem. E às vezes nós chegamos tão no fundo do poço, que a sociedade realmente acha que não tem mais jeito para nós, e nós às vezes chegamos tão no fundo do poço, que a gente começa a achar que nós mesmos não temos mais jeito. Talvez era a situação desse homem, se bem que esse homem não tinha nem como pensar isso. As pessoas olhavam para esse homem e diziam: ali está um caso perdido, ninguém pode fazer nada por ele. E o que eu posso dizer para vocês, meus irmãos, é o seguinte: estavam completamente enganados. Assim como nós, meus irmãos, passamos por algumas adversidades, por alguns problemas, e pensamos: olha, ai de mim, ninguém pode fazer mais nada por mim. E quando nós dizemos isso, nós estamos de igual modo completamente enganados. Hoje em dia nada mudou, porque Jesus ele é o mesmo. Mesmo quando olham para nós e pensam que ninguém pode nos ajudar, eu quero dizer que Deus ele pode nos ajudar independente das circunstâncias. E aí que eu chego no terceiro ponto. A terceira coisa que eu vejo aqui nessa história, a terceira lição que nós aprendemos com essa história: o que Jesus fez por esse homem. Vimos o que Satanás fez por ele, destruiu a vida dele, tentou. Vimos o que a sociedade fez por esse homem, o isolou, não tem jeito para ele. E agora nós vemos o que Jesus fez por esse homem. Meus irmãos, Jesus valorizou aquele homem. Jesus ele viu alguém que ninguém dava nada por ele, e Jesus o valorizou. Jesus ele atravessou um trajeto perigoso para salvar esse único homem. Ele sabia que lá em Gadara, naquela região difícil, naquela região problemática, naquela região perigosa, havia alguém que precisava ter um encontro com ele, porque ninguém dava nada por esse homem, porque esse homem não podia fazer nada por ele mesmo, porque ele não tinha sequer lucidez. Como ele poderia fazer algo por ele? Então Jesus, em um ato de misericórdia, depois de enfrentar uma tempestade, que nós vimos aqui agora há pouco no texto bíblico, essa tempestade aconteceu momentos antes desse agir de Deus na vida desse homem. Jesus enfrenta uma tempestade para chegar àquele lugar, e ele vai até Gadara por causa de uma só pessoa. Gadara é uma região de pecadores, um lugar extremamente perigoso, violento. E acima de tudo, meus irmãos, Gadara era considerada uma região imunda, porque ali se criavam porcos, e os judeus não podiam comer porcos. Os judeus não deviam ter contato com os porcos.
Um judeu jamais, meus irmãos, deveria pisar naquela cidade. Mas Jesus, ele muda o seu itinerário, ele quebra o tradicionalismo, ele rompe com as estruturas sociais, ele rompe com a própria religião, com os preceitos judaicos, para salvar um único homem, para ajudar esse homem a superar a sua situação, porque para Deus a vida de um homem é mais importante do que o mundo inteiro, e isso se aplica à sua vida e à minha vida também. O que eu vejo que Jesus ele fez por esse homem, Jesus libertou esse homem. Meus irmãos, por que esse texto é um dos textos que eu mais gosto? É porque esse texto ele revela claramente o poder de Cristo. Eu tive a oportunidade de explicar isso um pouco melhor lá no culto online, mas eu quero explicar isso para vocês também. Jesus aqui, ele está na sua forma humana. Amém? Encarnado, filho de Maria. E teologicamente nós sabemos que o Jesus humano, o Jesus encarnado, ele esvaziou-se de si mesmo. Filipenses capítulo 2, ele abriu mão de parte voluntariamente da sua deidade, divindade. Naquele momento Jesus ele era onipresente, ele estava em todos os lugares ao mesmo tempo? Não, ele estava ali em Gadara, porque ele esvaziou-se de si mesmo. Teologicamente, naquele momento, Jesus está esvaziado da sua onisciência. É por isso que em alguns momentos lá na frente, ele vai dizer: o dia da volta do Senhor, nem o Filho sabe, só o Pai. Por quê? Porque ele está na sua forma humana, esvaziado da onisciência. Algo que ele resgata depois. O próprio livro de Filipenses no capítulo 2 vai falar que após a sua ressurreição, ele restaura, ele toma sobre si de volta a sua deidade. Mas aqui nessa situação, nesse momento, ele está esvaziado de si mesmo. Ele é Deus? É, 100%, mas ele é 100% homem. Homem como você, como eu. Mas é isso que eu gosto nesse texto, meus irmãos, porque quando uma legião de demônios encontram o Senhor Jesus esvaziado de si mesmo, pense no tamanho do poder de Cristo, esvaziado da sua deidade, divindade, humano, 100% humano, os demônios se ajoelham, o adoram e dizem: por que o Senhor vem nos atormentar antes da hora? Meus irmãos, os demônios estão apavorados por estarem na presença de Cristo, segundo Filipenses, esvaziado da sua deidade. Imaginem o tamanho do poder de Cristo. Imagine o poder de Cristo após a ressurreição, tendo tomado sobre si a divindade novamente, tendo a mesma natureza do Criador. É algo inimaginável. É por isso que esse texto chama tanto a minha atenção. Os demônios estão apavorados na sua presença e lhe imploram, após adorá-lo, que entrem nos porcos. Jesus, num ato de misericórdia, por incrível que pareça, por demônios. Às vezes nós não temos misericórdia de pessoas, mas ele, num ato de misericórdia por demônios, diz: não vou lançá-los de volta no lugar de tormento, entrem nos porcos. E eles entram. E diz o texto, meus irmãos, que o Senhor Jesus, ele liberta esse homem sem qualquer tipo de resistência por parte daqueles demônios. Porque aonde Jesus ele se faz presente, o diabo ele tem que bater em retirada. E às vezes os problemas que nós vivemos são investidas do diabo contra a nossa vida, mas quando Jesus ele chega, o diabo ele tem que sair. 1 João capítulo 3, versículo 8, onde há luz, as trevas se dissipam. O que Jesus ele fez por esse homem? Ele devolveu a sua dignidade.
versículo de número 15. E sabe o que eu gosto do versículo 15? Talvez o versículo 15 é o versículo mais especial aí de Marcos, capítulo 5. Porque o versículo 15, meus irmãos, ele é um contraste. Nós podemos fazer um contraponto entre o versículo de número 15 e os versículos de número 1 até o versículo de número 11, 12, por ali mais ou menos. Olha só. Aquele que antes estava correndo angustiadamente, agora ele está sentado. Diz o texto que aqueles homens que estão atormentados porque perderam os seus porcos, eles vêm reclamar com Jesus, eles vêm pedir para Jesus ir embora da sua cidade, porque Jesus já deu muito prejuízo para eles. Porém, esses homens ficaram com muito medo de Cristo, porque eles conheciam esse homem endemoniado, porque foram eles que o expulsaram da cidade, porque foram eles que acorrentaram esse homem, porque foram eles que muitas vezes apanharam, foram violentados por esse homem. Mas ao chegar na presença de Cristo, esse homem que andava correndo angustiado, agora ele está sentado na presença de Cristo, sentado. Aquele que antes andava gritando, clamando dia e noite, agora ele está em silêncio. Aquele que antes, meus irmãos, escandalizava a todos porque estava nu, agora ele estava vestido. Aquele que tinha comportamentos insanos, agora ele está em perfeito juízo. Você já viu o ex-louco? Você já viu o ex-doido? Sinceramente, você já viu o ex-doido? Você sabia que no Brasil, a loucura, dizem que toda lei tem uma brecha, né? A loucura é a brecha da lei para prisão perpétua. Pastor, no Brasil não tem prisão perpétua. Tem, é só você ficar maluco. Porque diz a lei que você vai ser solto no dia que você for curado. E loucura não tem cura. Então quando um juiz ele quer acabar com a vida de um criminoso, considera ele louco, o joga no manicômio e o deixa lá para sempre. Porque loucura não tem cura. Mas agora, meus irmãos, esse homem, ele está em perfeito juízo. E se tem algo que os homens daqueles dias sabiam, é que loucura não tem cura. Mas aquele homem estava curado. Aquele que se mostrava violento, representava uma ameaça à cidade, agora era uma pessoa dócil, sociável. Ele está conversando tranquilamente com Cristo. Aquele que pediu para Jesus se afastar dele, porque estava cheio de demônios, agora ele pede para seguir a Jesus. Mestre, deixa que eu vá contigo, para onde o Senhor for. Amém? Olha quanto contraste tem entre o versículo 15 e os demais versículos desse texto. E é aí que Jesus faz mais uma coisa pela vida desse homem. Jesus, ele dá a esse homem um propósito e a certeza de um futuro. Os versículos 18 a 20, Jesus diz: olha, você já perdeu muito da sua vida. Você não vai vir atrás de mim. Você vai ficar aqui, você vai voltar para sua casa, você vai voltar para sua família. E esse já é um grande milagre, porque é o milagre da restauração. É o milagre da superação. Ainda que ele não tenha feito nada para alcançar essa superação, mas ele superou por graça. E aí Jesus diz: olha, você não virá atrás de mim. Você já perdeu muita coisa na sua vida, porém, eu te dou um propósito. A sua simples vida é a maior das pregações. Fique na sua cidade, fique com a sua família. Todos que te conheciam e te verem agora, eles vão crer no poder do Senhor. É aqui que eu preciso de você. Eu não preciso de você em um lugar onde ninguém te conhece, mas eu preciso de você em um lugar onde todos te conhecem, para que todos reconheçam que há Deus em Israel.
E diz o texto que aqueles homens que foram ali pedir para Jesus ir embora, viram o homem nessa situação e eles foram os primeiros impactados pelo poder do Senhor, porque eles tiveram medo de Cristo. Meus irmãos, a salvação, ela é o maior dos milagres. E eu posso dizer para você que se você é salvo, você é um milagre do Senhor. Mas eu quero dizer para você que se Jesus resgatou, se Jesus restaurou a vida desse homem, imagina se Ele não pode restaurar qualquer uma outra coisa na nossa vida. Seja o que for. Seja o que for. Porque ninguém, pelo menos na minha visão, chegou tão ao fundo do poço como esse homem, na Bíblia Sagrada. Concluindo, meus irmãos, qual é o valor de uma vida para Jesus? Para Jesus, a vida é tão cara que vale a pena todo e qualquer sacrifício para salvá-la. E a sua vida, ela é tão preciosa para Deus que ela custou a vida do seu próprio filho. E se você é tão precioso para Jesus, não tenha dúvidas de que Ele te ajudará a superar as suas maiores adversidades. Ele tem poder para isso. Esse homem, ele não fez nada para ser o campeão da superação. Ele apenas foi alvo da misericórdia e do amor do Senhor. E eu quero terminar dizendo para você que essa misericórdia e esse amor também estão derramados sobre a sua vida e sobre a minha também. Então os problemas podem vir, as adversidades podem chegar, e mesmo quando as pessoas pensam que não tem mais jeito, quando nós mesmos pensamos que não tem mais jeito, é aí que entra a graça, é aí que entra a misericórdia, é aí que o Senhor faz de nós também campeões da superação. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos orar? Vamos falar com o Senhor? Deus Santo, Pai de amor, nós queremos nesse momento, ó Pai, agradecer ao Senhor pela sua graça. Nós já vimos tantos campeões aqui, ó Pai, campeões por coisas que eles mesmos fizeram, porque aquilo que eles fizeram atraiu a graça do Senhor, o poder do Senhor, o milagre do Senhor. Abraão viveu coisas maravilhosas por causa da sua fé. José viveu coisas maravilhosas por causa da sua pureza. Enoque atraiu coisas grandiosas por causa da comunhão dele com o Senhor. Josué e Calebe pela sua perseverança, Moisés pela sua mansidão. Mas aqui, meus irmãos, meu Senhor, diante desses irmãos, nós estamos vendo, ó Pai, um homem que foi um campeão, um homem que foi um vencedor da superação, mas ele não fez nada, porque a superação não veio dele, mas a superação veio do Senhor. Porque mesmo quando nós chegamos, ó Deus, no fundo do poço, mesmo quando nós chegamos e vivemos situações que parecem um beco sem saída, o Senhor ainda pode fazer algo por nós, ó Pai. Obrigado, Deus. Ainda que sequer lucidez nós tenhamos, a sua palavra nos diz que até os loucos acertarão o caminho. Não por algo que haja neles,
mas por algo que vem do Senhor. O Senhor pegou esse homem destruído. O Senhor pegou esse homem no qual o diabo aterrorizou a sua vida. E o Senhor não apenas colocou o diabo para correr, mas o Senhor também colocou esse homem de pé. Lhes deu um futuro e um propósito. E isso é superação, ó Pai. E esse homem, ele escolheu que a sua vida nunca mais seria a mesma. E agora, lúcido, ele decidiu que estava disposto a seguir o Senhor por onde o Senhor andasse. Que nós saibamos receber e reconhecer o favor do Senhor, a misericórdia, a graça, aquilo que não é merecido, ó Pai. Muitos de nós podemos estar vivendo problemas insolucionáveis ao homem. Como muitos de nós que estamos aqui de fato já vivemos situações assim. Mas é aí que nós clamamos a Ti, ó Pai, e pedimos que a Sua graça e a Sua misericórdia seja derramada sobre nós. Nos ajude a superar, ó Pai, as nossas adversidades. Faça de nós, de cada um que aqui estamos, daqueles que estão em seus lares, campeões da superação, cheios do Espírito Santo do Senhor. Louvado seja o Seu nome. Estamos gratos ao Senhor pelo Seu cuidado, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Que Deus os abençoe. O meu coração no seguro imutável, rochedo fiel, fortaleza da minha vida, consolo minha fé, onde sempre buscarei, encontrarei o melhor. Posso confiar, na rocha estarei, em Ti quero habitar. Ajuda-me, Senhor, em lutas e problemas. A rocha vai joar em vales e desertos. Cristo sempre está. Vencerei, vencerás, venceremos em Cristo Jesus.
conversar, edificar o meu coração no seguro e imutável rochedo fiel, fortaleza da minha vida, consolo minha fé, onde sempre buscarei e encontrarei o melhor. Posso confiar, na rocha estarei, em ti quero habitar. Ajuda-me, Senhor, em lutas e problemas, a rocha vai jorrar, em vales e desertos, Cristo sempre está. Vencerei, vencerás, venceremos, em Cristo vencerei, vencerás, venceremos, em Cristo vencerei, vencerás, venceremos, em Cristo Jesus. Obrigada, Deus, por esta noite. Obrigada pela tua palavra. Obrigada, Deus, pela tua visitação aqui neste lugar. Pai, que possamos ter uma semana assistida pelo Senhor, onde possamos declarar isso que nós acabamos de cantar, que nós venceremos em Cristo Jesus. Obrigada, Deus, pelo teu cuidado. Obrigada porque o Senhor está todos os dias ao nosso lado. E nós entregamos, Deus, essa semana nessa certeza de que o Senhor continuará cuidando de nós. Obrigada, Pai, por cada irmão que aqui esteve, por cada irmão que está assistindo no seu lar. Abençoe, ó Deus, a cada família representada, que possamos, ó Deus, em Cristo Jesus, ser mais do que vencedores e declarar isso no decorrer desta semana. Obrigada, Deus, por este culto. Obrigada por tudo que ouvimos, sentimos e podemos, ó Pai, entregar ao Senhor nesta noite. Fica conosco, leva-nos em paz, em nome de Jesus. Amém e amém. Vai em paz, tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, de ti. Que o Senhor sobre ti levante o céu